Daí, pessoal, mais uma resolução. O valor de 1 mais 1 meio, que multiplica 1 mais 1 terço, que multiplica 1 mais 1 quarto, e assim sucessivamente, até o último fator, que é 1 mais 1,99 avos. Tudo isso elevado ao quadrado é um múltiplo de 4, um múltiplo de 5, de 6, de 7 ou ainda um múltiplo de 8. Bom, o que se observa aí inicialmente nessa questão é que ela é uma sequência de operações, nesse caso, uma sequência de produtos com um espaço em reticências. E o que essas reticências elas representam em uma sequência que tem um final. Nota que as reticências elas não estão no final da expressão. Poderia ter aqui ó, as reticências no final da expressão. Mas não, as reticências estão entre alguns termos ou entre termos desta expressão. Quando as reticências se localizam no meio, significa não uma infinitez, e sim significa um certo número de elementos desconhecidos, uma quantidade desconhecida de elementos. Se as reticências fossem no final aqui, ó, dessa sequência, claro, aí eu teria infinitos outros fatores, né? Infinitos outras multiplicações aí, produtos. Mas como se trata de reticências no meio, eu tenho alguns fatores aqui no meio, uma quantidade limitada ou finita de fatores. Ok, então esse é o primeiro ponto. Segunda ideia na resolução desse tipo de questão é que uma das primeiras coisas a serem feitas aqui nessa resolução é a determinação da lógica, né, do padrão, qual é a regra que estabelece o comportamento de um fator para o outro. Qual é a lógica na construção desses fatores? Então, essa é a minha primeira preocupação. Para eu entender isso, eu até posso aqui ter uma lógica mais primitiva, né, uma lógica mais inicial, pensando 1 mais 1 meio, olha só aqui, ó, 1 mais 1 meio é o primeiro fator. Então, o próximo fator, eu tenho ali 1 mais 1 terço. E o outro fator, o terceiro, é 1 mais 1 quarto. Bom, a partir daí, eu consigo prospectar o próximo, né? Que é 1 mais 1 quinto. E seguindo esse padrão, o próximo é 1 mais 1 sexto. E isso vai acontecer de forma continuada até 1 mais 1,99 avos. Então, essa é a ideia. Então, o próximo que seria 1 mais 1 quinto, 1 mais 1 sexto, 1 mais 1 sétimo, 1 mais 1 oitavo e assim por diante. Bom, então eu já tenho, de certa maneira, aqui a ideia da lógica. Mas um outro formato para eu dar um andamento mais imediato e até mais consistente na resolução é perceber a lógica a partir já dessas somas aqui, ó. Então eu vou estabelecer a soma, por exemplo, ó, 1 mais 1 meio, tá? De forma bem detalhada para ti, ó. 1 mais 1 meio, eu posso fazer por denominador comum, né? Por redução aqui, MMC, 2 divide por 1, 2, 2 divide por 2, 1, ou eu posso pensar que este 1 é o mesmo que 2 meios, porque 2 meios é um inteiro, é 1. Então, 2 meios mais 1 meio, aí fica fácil, né? 2 metades mais uma metade. Isso é igual a 2 meios mais 1 meio, 3 meios. E aí, então, o primeiro fator aqui, ó, ele é 3 meios. Opa, então já vou até adiantar aqui, ó, 3 meios. O outro fator é 1 mais 1 terço. E aí eu vou nessa mesma lógica. 1 mais 1 terço. 1 inteiro é o mesmo que 3 terços. Né? 3 sobre 3 é 1. Então eu tenho 3 terços mais 1 terço. E 3 terços mais 1 terço. Isso resulta 4 terços. Opa, então aqui, ó, o segundo fator é 4 terços. Então multiplica aqui. 4 terços. Vou fazer o próximo. 1 mais 1 quarto. 1 mais 1 quarto. De novo, né, esse 1 inteiro, eu posso reescrevê-lo como 4 quartos. E aí, 4 quartos mais 1 quarto
Isso resulta 5 quartos. Ok. Bom, com esses três fatores aqui, eu já consigo perceber a lógica. 3 para 2, 4 para 3, 5 para 4. O próximo, claro, 6 quintos. E a outra, 7 sextos. E aí, olha só, sucessivamente. Até que eu tenha lá no final 1 mais 1,99. Eu posso pensar aqui, né, que sempre o numerador ele é 1 a mais o denominador. 7 é maior que 6, uma unidade. 6 é maior que 5, uma unidade. Então, eu posso pensar que esta soma resulta de 99, que é o denominador, e em cima 1 a mais, que é o 100. Eu posso usar essa lógica. Ou, de forma mais detalhada, né, e a preocupação aqui da resolução no canal sempre é esse detalhamento, né, para a tua melhor compreensão. Então, 1 mais 1,99, eu posso dizer que é 99,99, que resulta 1, e aqui mais 1,99. E aí, realmente, né, 99 mais 1 dá o 100, aí eu tenho 199 avos. Ok, então isso vai até os 199 avos. Esse é o último fator. Lembra que tudo isso aqui, ó, tá elevado ao quadrado. Tá, professor, mas por que deixou esse espaço aí lá no final? Deixei espaço para que tu entenda que a fração anterior a essa, embora não venha aqui ó, discriminada, a fração anterior seria quem? Bom, 1 a menos, né, 99 sobre o 98. Ah, muito bem. A anterior aqui, 98 sobre o 97 e assim sucessivamente. Bom, feito isso, já determinei o padrão e consegui construir de forma mais consistente aí esses fatores, esse produto, eu posso efetuar os cancelamentos. Olha aqui, ó. Cancela o 3 com esse 4 com esse 4, o 5 aqui em cima multiplicando com esse 5 que divide, o 6 com o 6, e esse 7. Bom, aí lembra que a próxima fração aqui ó, vai ter um denominador 7. Eu vou cortar então esse 7 com esse 7. O outro, que seria 8, vai cortar aqui com esse aqui e assim por diante. Esse 99 numerador cancela com esse 99 denominador. Esse 98 cancela com quem? Bom, aí lembra que antes aqui do 99 e 98, eu tenho uma fração com 98 aqui em cima, que vai cancelar 98 com 98. E aqui no meio há um cancelamento total dos numeradores com denominadores. E após todos esses cancelamentos, o que eu percebo aí? Que resulta no denominador o 2, olha só aqui, ó, no denominador resulta o 2, e no numerador resultou o 100. Isso elevado ao quadrado. E 100 dividido por 2 é 50. E aí eu tenho 50 elevado ao quadrado. E aí 50 elevado ao quadrado, né? 5 vezes 5, 25, com 2 zeros, 2.500. E aí, 2.500 é múltiplo de quem? 2.500 é múltiplo de 4, de 5, de 6, de 7 ou de 8? Bom, aí decorre que 2.500 é múltiplo tanto de 5 quanto de 4. Então, eu tenho duas alternativas corretas. Primeiro, eu vou no múltiplo de 5, que é mais fácil de perceber. Quando é que um número ele é múltiplo de 5? Bom, um número ele é múltiplo de 5 quando ele finaliza, ó, ele vem escrito, e quando ele finaliza a última casa, ou é 0, ou o número finaliza com a última casa, a casa das unidades, em 5. Então, se finaliza em 0 ou em 5, ele é múltiplo de 5. E é o caso aqui, né? Finalizou por 0, já sei que é múltiplo de 5. E eu tenho a letra B como alternativa correta. Ok, mas também eu sei que esse número é múltiplo de 4 também. Quando que um número é múltiplo de 4? Bom, o número é múltiplo de 4 quando ele finaliza por 0, 0, que é o caso, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui múltiplo de 4 porque o final é 0, 0. Então, se o número termina por 0, 0, ou termina por alguma coisa que seja múltiplo de 4, aqui, ó, as duas últimas casas, por exemplo, o número 13.724.
não importa esse 13.700. Só importa as últimas casas aqui, ó, 24. 24 é múltiplo de 4? É. Então, o número 13.724 também é. Então, é assim que eu verifico se o número é múltiplo de 4. Se ele termina por 0, 0, ou se as duas últimas casas, ou seja, a dezena final, ela é múltipla de 4. E outra forma, inclusive, que eu posso também definir a divisibilidade por 4 é se existe uma divisão por 2 em sequência, duas vezes, né? Eu pego o número, divido por 2, e aí resulta um valor par, ou seja, ele é divisível novamente em sequência, né, de forma recorrente, por 2. Então, se eu divido o número por 2 e ele é possível de ser dividido por 2 novamente, é porque ele é múltiplo de 4. No caso, 2.500 eu divido por 2, dá 1.250, e 1.250 é par. Eu consigo dividi-lo de novo por 2. Por isso é múltiplo de 4 também. Então, tem duas formas de verificar aí o múltiplo de 4. E desta forma, então, 2.500, ele é tanto múltiplo de 5, que isso eu vejo na alternativa B, e ele também é múltiplo de 4. E aí eu vejo isso na alternativa A. Portanto, essa questão ela tem duas alternativas corretas. E foi justamente por esse motivo que essa questão aqui ela foi anulada, né? Foi a primeira questão da prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2024 e ela foi anulada. Então, essa questão ela foi anulada. Por que que ela foi anulada? Porque ela apresenta duas alternativas corretas, ok? Um comentário aqui é que quando saiu o gabarito oficial da universidade, ela indicou a alternativa correta, letra B. Ela indicou primeiramente letra B. E aí depois, então, sei lá, depois das entradas de recursos, enfim, ela teve então uma alteração para a anulação. Mas por que, de repente, aqui a alternativa B foi a considerada? O que é necessário para que seja a letra B? É só cortar ó, esse expoente aqui. Se eu tiro o expoente quadrado, em vez de 50 elevado ao quadrado, eu fico com a resposta apenas 50. Ah, e aí sim, ó, o 50 finaliza por 0, é múltiplo de 5, letra B, mas não é múltiplo de 4. Por quê? Porque as duas últimas casas, que é o próprio 50, não é divisível por 4 e ele não é divisível sucessivamente por 4 duas vezes, né? 50 por, aliás, divisível por 2 duas vezes. Se eu divido 50 por 2 dá 25 e 25 não dá para dividir novamente por 2. Então ele não é múltiplo de 4. E ele também não termina por 0, 0. Então, se eu tirar o quadrado aqui da expressão, né? Se eu tiro esse quadrado aqui, ó, aí a resposta passa a ser, sim, a alternativa que era a oficial, letra B. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução te ajude nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.